Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, nós paramos aqui na última aula, né? No item 9 do tutorial da pilha, cálculo da DDP. Eu uso essa forma, né? O potencial do cátodo menos o potencial do anodo. Aí o tio falou, prometeu de fazer isso aqui sem fórmula, né? Fazer só usando raciocínio. Vamos deixar isso para lá por enquanto, é ensino remoto. Talvez eu faça mais lá na frente, né? Senão a gente fica se enrolando nos vídeos, gasta muito tempo. Ensino remoto a gente tem que fazer algumas simplificações, mas eu acho que de alguma maneira eu vou tocar nesse assunto de novo daqui a pouco, tá? Muito bem, espero ter sido claro nesse processo de relembrar a tal da pilha, e agora a ideia é a gente tentar refletir um pouquinho sobre tudo isso, né? Nós paramos aí na última aula fazendo algumas questões, vamos retomar isso daqui a pouco, ok? Muito bem, então nós vamos agora, acho que é importante você estar com essa parte de pilha bem afiadinha, tá? Eu vou deixar mais alguns aqui para você, ó. Então aí, exercício 2, tá? Uma pilha de lítio e cobre. Dá uma treinada em casa. É bom você recordar e viver, né? Lembrando que aqui, ó, o cobre é mais 2 e o lítio é mais 1, certo? Portanto, alguém aí vai doar elétrons, no caso o lítio, né? E ele vai doar de 1 em 1 e o cobre vai receber de 2 em 2. Então, cada átomo de cobre vai precisar cada íon cobre vai receber elétrons de 2 átomos de lítio, ok? Então você tem que ir lá nas equações, você tem que multiplicar por 2 o lítio, senão a quantidade de elétrons que sai e que entra não bate, ok? Eu poderia fazer mais esse, mais outro, né? Mas não é o propósito aqui. Agora, o propósito foi mostrar para vocês rapidamente a pilha, né? O passo a passo da pilha para você treinar na tua casa e ficar afiadinho, certo? Senão a gente perde muito tempo nisso. Então tá aí o exemplo 3, pilha de alumínio e cádmio. O alumínio é mais 3, o cádmio é mais 2. Prata e ouro. Exemplo 4, faz aí na sua casa para você treinar. Exemplo 5, sódio e cobre. Muito bem. A grande questão que eu acho que é interessante, gente, é a gente conseguir pensar os elementos da pilha de Daniel para situações do cotidiano. Isso é muito importante. Então, pensar esses elementos todos na pilha comercial, né? Então aqui a pilha por dentro, entender cada um, né? Aqui tem ponte salina, aqui tem, né? Tem cátodo, tem anodo, tem uma série de coisas aqui, né? A gente precisa ter essa capacidade de fazer essa transposição dos elementos da pilha de Daniel para situações do cotidiano, né? Eu também não vou fazer isso daqui com vocês, eu estou só mostrando o que eu faria no presencial, mas não vai dar para fazer, né? As baterias também, dá para pensar, enfim, dá para pensar, como eu falei, dá para pensar a boca, você tomando choque, quando você está comendo, o que ocorreu, dá para pensar um limão, né? Acendendo uma lâmpada de LED, dá para pensar uma série de situações pensando nos elementos da pilha de Daniel, certo? Muito bem, vamos para a parte 2. A gente tem que ir pulando as coisas porque não temos o tempo do ensino presencial. E agora a gente vai retomar aquelas questões, ok? Então vamos lá. Compreender o funcionamento da equação de Nernst para a previsão de potencial de pilhas. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, nós terminamos a última aula com alguns
questionamentos, né? O primeiro é, por que o processo é espontâneo, né? Vamos pensar, se coloca no lugar do elétron. Eu sou um elétron. Poxa, por que eu vou sair daqui? Vou subir e vou parar lá do outro lado. Me deixa quieto, pô. Eu quero ficar quieto, quero sombra e água fresca, né? Não faz sentido isso. Então, essa é uma questão importante. Por que o processo é espontâneo? Por que espontaneamente o elétron resolve por ele mesmo sair daqui e ir para o outro lado? Segundo ponto, como determinar o potencial padrão da pilha, né? De cada semicela na pilha? Como determinar o potencial real de cada semicela, né? Como é que eu determino o potencial real? E por que a pilha para de funcionar? Essas são as questões que vão orientar a nossa discussão daqui a pouco, certo? Lembra que eu falei com vocês? Se eu construo uma pilha de orelhada com os meus alunos, aquele potencial ideal de 1,1 volts, ele não acontece, tá? Ele não aparece quando eu meço a DDP da pilha com os alunos no laboratório. Aí a gente passa vergonha. Então, porque aquilo lá é o potencial teórico numa situação de condição ideal, numa condição padrão. Fora dessa condição padrão, aquilo fura, ok? Muito bem. Então, qual que vai ser o caminho para a gente conseguir responder essas questões? Inicialmente, a gente vai fazer uma consideração de por que a reação é espontânea, vamos fazer uma breve analogia. Depois, vamos destinar um momento de delírio para a gente fazer uma analogia da DDP da pilha com o barquinho, certo? Então, a gente vai ficar viajando na maionese. Depois, nós vamos ver como é que determina o potencial padrão numa condição, como é que determina experimentalmente aqueles dados que o tio mostrou para vocês. Vamos para a dedução da equação de Nernst, vamos fazer uma dedução parcial, tá? Nós não estamos lá na fisicoquímica, vou deduzir rapidinho aqui, vou pegar 3, 4 equações da fisicoquímica, vou injetar uma coisa na outra e a gente deduz a equação de Nernst. Depois, vamos, a partir da equação de Nernst, determinar o potencial real de pilhas. Vamos fazer algumas considerações a respeito de como é que a pilha para de funcionar, quando é que ela acaba, né? Tudo bem? E, claro, no meio do caminho, exercícios, na medida do possível. Muito bem. Então, vamos lá. Por que o processo é espontâneo? Quando a gente olha para a pilha de Daniel, né, por que o elétron sai daqui da plaquinha de zinco e vai parar lá na solução de cobre do outro lado? Bom, eu tinha dado os dados com potencial de redução, ok? Fica mais fácil de entender o que eu vou falar aqui agora, olhando para o potencial de oxidação e não de redução, né? E aqui nós vamos fazer uma analogia, gente. O Bachelard vai virar no túmulo, mas com o que eu vou falar, porque ele não gosta dessas simplificações, mas a gente não precisa concordar com tudo que ele fala, né? Eu adoro o Bachelard, adoro as ideias dele, mas eu não preciso concordar com tudo que ele fala. Então, vamos fazer uma analogia, né? Um pouco infantil, mas que funciona para tentar entender as questões que a gente vai discutir daqui para frente, ok? Olha, tudo que a gente está fazendo aqui agora, toda essa viajada que a gente vai dar, tem só um objetivo: entender um eletrodo, entender como é que funciona a medida na potenciometria, certo? Então, não tem como entender se a gente não der essa viajada na maionese. Então, por que o processo é espontâneo? Simples. Por que a água cai daqui e vai até aqui espontaneamente, quando a gente olha para essa cachoeira? Porque ela quer baixar a energia potencial, certo? Então, ela sai daqui espontaneamente e cai até aqui, porque existe uma diferença de altura, existe uma diferença de energia potencial, por isso que ela cai. Muito bem,
o argumento para entender o porquê que o elétron sai daqui e vem parar aqui na solução de cobre é o mesmo, né? Porque ele quer baixar a energia potencial. Só que a energia potencial que está em jogo aqui é a potencial elétrica, né? Então não é a energia potencial mecânica daqui, né? Então é energia potencial, mas o argumento é o mesmo, perceba? Então o que acontece? A gente pode fazer uma analogia com alturas, né? Ó, quando a gente olha para o elétronzinho aqui no zinco, na chapinha metálica, né? Ele está numa determinada altura, 0,76, né? Que está associado com um valor chamado 0,76, ok? Só que do outro lado da cuba, né? Existe uma altura que está, né? Que está associado a um valor de menos 0,34. Então ele espontaneamente sai daqui e vem para cá para baixar a energia, certo? Para baixar a energia. Muito bem, professor, não entendi direito. Fiquem tranquilos que à medida que a minha argumentação vai sendo construída no curso de potenciometria, isso vai ficando cada vez mais claro para vocês. Então, nós vamos usar essa analogia o tempo todo para você entender eletrodo. Para você entender a potenciometria, para você entender o eletrodo depois. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos viajar na maionese. Vamos pensar, vamos fazer um momento de delírio e fazer a brincadeirinha com o barquinho. Certo? Vem com o tio, vamos aqui pro papel. Ai, que gostoso, Vamos lá. Analogia, momento de delírio. A pilha, nossa, tá horrível isso aqui. Eu tô fazendo numa toalha, eu tô aqui na casa da minha mãe, sabe? E aí eu tô fazendo numa toalha que eu nem sabia que dava esse efeito. Mas vamos lá, deixa eu pôr um caderno aqui embaixo para não ficar picotada essa escrita. Olha lá. Aí, ó. Não tem maquiagem nenhuma aqui. Aqui é no cuspe. A aula é feita no cuspe, no papel e no suor. Vamos lá. Momento de delírio. A pilha e o barquinho. Vamos lá. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, gente. Ó, vamos pensar que eu tenho aqui uma plataforma. E aqui está o chão. Tá? E aqui eu coloquei um copo com 1 litro de água, né? Um recipiente com 1 litro de água. E aqui eu botei um barquinho de papel. Estão vendo aí o barquinho? Tá. Essa altura é uma altura de 1 metro. Beleza? Tá, agora vamos virar o copo com água. Virei. Ó a trilha sonora. Agora vamos imaginar a água caindo. A água caiu. O que vai acontecer? A água vai, como é um barquinho de papel levinho, a água vai tocar o barquinho. Então, o barquinho, depois de jogar toda a água, né? Ele andou um pouquinho. Certo? Beleza? Ele andou daqui para cá. Legal. Agora vamos fazer a mesma brincadeira. Certo? Vou pegar o mesmo 1 litro de água. Vou botar o mesmo barquinho aqui, ó. De novo, na mesma posição. Só que eu vou levantar essa plataforma. Eu vou botar ela a 2 metros. Né? Agora eu vou fazer aqui, ó. 2 metros. O que é que vai acontecer, gente? Vou botar 1 litro aqui. Vou derramar. Derramei a água. Que é que é muito intuitivo da gente imaginar, né? Quando eu derramo a água
adquire uma energia potencial, né? Aqui ela tem uma energia potencial maior, né? Então, no cair, ela adquire uma energia cinética maior e o que vai acontecer com essa situação 2? O barquinho, ao invés de vir daqui até aqui, ele vem até um pouquinho mais. Então, a água consegue tocar mais o barquinho, certo? Então, tudo bem? Compreenderam? Tranquilo? É uma experiência super simples de criança, né? E o que a gente pode entender, né? O que a gente pode prever aqui? Ó? Que quanto maior essa altura, mais vai tocar o barquinho. Claro que tudo isso tem um limite. Ah, professor, se eu colocar essa plataforma a 7 km de altura, né? Vai tocar o barquinho até onde? Não vai tocar barquinho nenhum, porque a 7 km de altura, a hora que eu jogar a água, ela vai pulverizar no ar e não vai chegar até aqui, né? Então, claro que tudo que eu estou falando tem um limite, é só uma brincadeira isso aqui, certo? Muito bem, tá feita aqui a brincadeirinha. Agora vamos pensar na DDP. DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial, né? Estamos pensando na DDP da pilha. Diferença de potencial. Qual que é a unidade de medida da DDP? Diferença de potencial. A unidade de medida é o volt, certo? Vamos entender o que é um volt? Um volt é igual a 1 joule por 1 coulomb. Essa é a definição de volt. 1 joule por 1 coulomb. Muito bem. Para entender então o volt, vamos entender o joule. E vamos entender 1 coulomb. Vamos entender o joule? Aqui, ó. Vamos fazer uma experiência. Ixi, não sei se vai dar, hein? Estou aqui na casa da véia aqui hoje. Olha lá, totalmente. Vou te apresentar o joule, tá? Nossa, gambiarra total. Vou tirar a cadeira daqui para fazer a experiência. O que é um joule, gente, por definição? Vocês estão me ouvindo? Ó, tá vendo essa pera aqui? Vixe, não tem ninguém filmando para mim, eu vou tentando. Ó, tá vendo essa pera? Vamos imaginar que ela tenha 100 gramas, ok? 100 gramas. Tá, então se ela tem 100 gramas, eu tô te apresentando o Newton. Lembra o que é 1 Newton? 1 Newton é quando eu tenho 100 gramas. Ó, 100 gramas significa 0,1 quilos. Certo? 0,1 quilos. Esse 0,1 quilos tá fazendo uma força de na minha mão, aqui ó, para baixo, fazendo uma força de 1 Newton. Por que a força de 1 Newton? Porque 0,1 quilos vezes a aceleração da gravidade, que é 10, 0,1 vezes 10 dá o quê? Dá 1. Então essa pera está fazendo uma força-peso de 1 Newton para baixo na minha mão. Então estou te apresentando o Newton. Newton, alunos Newton. Ok? Tranquilo? Então, lembra, unidade como é que eu calculo a força? É a massa vezes a aceleração, não é isso? A massa desse objeto é 100 gramas, 0,1 quilos. 0,1 quilos vezes a aceleração, que é aproximadamente 10, aceleração da gravidade. 0,1 vezes 10, 1. 1 Newton. 1 Newton, força de 1 Newton, força-peso de 1 Newton para baixo. Muito bem? Tranquilo? Agora, o que é energia? É a força vezes o deslocamento. Então, olha só que legal, gente. Eu vou pegar esse objeto de 1 Newton
e vou deslocar ele 1 metro para cima. Ó, eu estou subindo, olha lá. Desloquei 1 metro. Olha lá. Olha lá. Desloquei 1 newton 1 metro para cima. O que aconteceu? Vamos descer de novo. Nesse momento, eu acabei de gastar 1 joule de energia. Certo? 1 newton deslocado de 1 metro, eu gastei 1 joule de energia. Certo? Então, a energia gasta está associado com trabalho. Não é isso? Então, eu realizei trabalho. Eu gastei energia para realizar esse trabalho. Levantar um objeto de 1 newton numa distância de 1 metro. Ok? Então, olha só. Joule é uma unidade que dá para a gente mensurar, né? Então, tá associado com o mundo real, com o mundo físico, né? Quando eu levanto um objeto de 100 gramas numa distância de 1 metro, eu acabei de gastar uma energia de 1 joule, certo? Eu acabei de realizar um trabalho de 1 joule. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso barquinho. Ah lá, vem com o tio que você passa de ano. Muito bem, e um coulomb, gente? Vamos pro coulomb. Putz, já tá dando quase meia hora, vocês acreditam? Não dá para viajar na maionese, né? Ensino remoto, mas não tô nem aí, eu vou viajar. Que se lasque. Eu tenho que ter prazer na minha aula, senão dar aula mecânica, não. Aí, ó, não tem maquiagem nenhuma, vocês estão vendo? É aula do tio, com cuspe. Aí, vamos lá. Tô desabafando, é que eu tô dando aula no domingo. Vamos lá. O que é um coulomb, gente? Um coulomb é o seguinte, ó. Vem com o tio. Vamos definir um coulomb. Quando eu pego um elétron, né? Ó, vamos pegar aqui uma bolinha. Um elétron. Ele tem uma carga, né? Qual que é a carga? Carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Certo? Muito bem. Se eu pegar 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, ou seja, um punhadão de elétrons, o que vai acontecer? Isso tem X coulombs. Tá? Quando eu faço essa regrinha de 3, eu acho que X é igual a 96.485 coulombs. Esse número ele vem na literatura depende do número de casas que eu uso aqui, ele vem de várias formas. Às vezes vem 96.500, às vezes vem um pouquinho menor que 485, certo? Mas 96.485 está num valor bom. Isso aqui, ó, relembrando, é a constante de Faraday. Certo? Nós vamos usar ela depois. Por isso que eu já estou falando. Tudo bem, mas eu fugi do assunto. O que é um coulomb? Muito bem. Aqui, ó, é só fazer uma regrinha de 3 para você achar o coulomb. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons está associado com uma carga, né? Corresponde a uma carga de 96.485 coulombs. Certo? Eu não quero saber o que é 96.485 coulombs. Eu quero saber o que é um coulomb. Um coulomb está associado a uma carga de um certo número de elétrons. Certo? Fazendo a regrinha de 3, X é igual a 6,24 aproximadamente, vezes 10 elevado a 18 elétrons. Olha, então eu acabei de definir um coulomb para você, gente. O que é um coulomb? É a carga elétrica de 6,24 vezes 10 elevado a 18 elétrons. É um punhadão grande de elétrons.
certo? Então, o coulomb é a carga desse punhadão. Então, um coulomb está associado a um punhado grande de elétrons. Esse punhado grande de elétrons, né, eu posso colocar dentro de um saco de Papai Noel. Ó, vamos imaginar ele aqui, ó, é um punhadão grande de elétrons. Ó, quanto que tem dentro desse punhadão grande de elétrons? 6,24 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ó, esse punhadão aqui, ó, é um coulomb. Tudo bem? Ó, estou apresentando um coulomb para vocês. O sacão do Papai Noel cheio de elétrons. Qual que é a quantidade de elétrons? 6,24 vezes 10 elevado a 18, tá? Então tá aqui, enchemos o saco do Papai Noel. Vulgo um saco do Papai Noel. Vamos chamar o coulomb de saco do Papai Noel, tá? Mas um coulomb é a carga desse saco. Tudo bem? Muito bem. Definido um coulomb e definido um joule, e já feita a analogia, né? Já feito a brincadeira do barquinho, agora já dá para a gente imaginar o que é 1 volt. Olha que legal, gente. Vamos lá. O que é 1 volt? Por definição, não é 1 joule por 1 coulomb? Né? A unidade do volt é joule por coulomb. Quando eu tenho 1 volt, eu tenho 1 joule por 1 coulomb. Qual que é o significado físico disso? Né? Pensando no barquinho. O significado físico disso é o seguinte, ó. Vamos pegar a sua pomada. A sua tomada, né? A sua pomada... Eu tô com pomada na cabeça, gente. A sua tomada, ela é de 110 volts. Né? O que significa 110 volts? Significa 110 joule por 1 coulomb. Qual que é o significado disso, gente? O significado é que eu consigo, com 1 coulomb, produzir um trabalho de 110 joules. Ó, que legal! E aí que a analogia do barquinho, da altura, né, é que é legal para a gente entender a diferença de potencial, né? Ó, aqui no slide anterior, na folhinha anterior, quando eu tinha uma altura de 1 metro, não realizou pouco trabalho? Muito bem, eu aumentei a altura, realizou mais trabalho. Então, olha só que legal, quanto maior é a DDP da pilha, né? Quanto maior é a DDP do meu sistema, maior é a quantidade de trabalho que eu realizo com o mesmo 1 coulomb. Então, se a gente faz aqui a analogia com o barquinho, né? Quando eu pego, aqui ó, diferença de 1 metro. Vamos já falar em volts, né? Se eu tenho 110 volts, esse 110 está associado com uma certa altura. Se eu boto 1 coulomb, o saco do Papai Noel aqui, ó, o saco do Papai Noel é o litro de água, 1 litro de água, certo? Se eu boto o saco do Papai Noel com 1 coulomb aqui, ó, e eu boto o barquinho aqui, vamos derramar esse saco de Papai Noel com os elétrons. O que vai acontecer? O barquinho vai andar pouco. Por quê? Porque eu tenho uma altura pequena. Se eu dobro a altura, né, para 220 volts, e eu pego essa plataforma e eu uso o mesmo saco do Papai Noel, o saco com 1 coulomb de carga, ou seja, com 6,24 vezes 10 elevado a 18 elétrons, né, o que vai acontecer? Quando eu derramo essa quantidade de bolinhas aqui, o barquinho vai andar mais. Certo? Então, olha só que legal. O aumento da voltagem me traz uma eficiência energética, né? Com 110 volts, eu consigo realizar 110 joules de trabalho com um saco do Papai Noel. Quando eu estou trabalhando com 220 volts, eu estou aumentando essa altura.
né? Então, com o mesmo saco de Papai Noel, eu realizo mais trabalho. Olha que bacana, né? Gente, isso aqui é fundamental. Vocês estão achando que o tio está viajando na maionese, mas é fundamental para a gente entender potenciometria daqui a pouco. Tá? Eu estou viajando, eu sei que eu estou viajando, mas é fundamental entender essas analogias. Tá? Ficou claro aqui? Bom, tá dando 30 minutos, já deu 30 minutos. Eu vou parando por aqui. Continuamos do barquinho. Beleza? Beijo, beijo. Até a próxima.